E aí, jovem, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Eu sou o professor Rogério Freitas. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o melhor método de treino que existe e tem em todos os meus treinos, em todos os treinos dos meus alunos, sem exceção. Caraca. Estamos falando da pirâmide crescente. Você vai entender tudo porque ele é o melhor, como utilizá-lo, os benefícios, quem consegue utilizar, enfim. Mas antes, roda a vinheta. Já vou aproveitar que está no começo do vídeo, vou pedir para que você meta o dedo no like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai ser um prazer ter você aqui como um ouvinte. Não tem um podcast, mas tem um videocast que é o YouTube, e todos os finais de semana temos vídeos gratuitos aqui para você intensificar os seus treinos e ter um direcionamento sem você precisar pagar mais nada por isso. É verdade. Então vamos lá, temos aqui a pirâmide crescente. Para quem serve a pirâmide crescente? Pirâmide crescente é um método de treino onde constitui-se e você, em cada série, de série em série, suponhamos que você tem 4 séries, em cada série você vai aumentar um pouco a intensidade, ou seja, a carga daquele exercício e, consequentemente, o volume, que é uma variável de treino que anda lado a lado com a intensidade, ela cai um pouco. Exemplo, é uma série de 12, uma série de 10, uma série de 8 repetições e uma série de 6 repetições. Clássico. 4 movimentos e a cada série, obviamente, você dá um intervalo entre essas séries, você aumenta um pouco a carga e automaticamente o número de movimentos, o número de repetições ele cai. E por que isso? A pirâmide crescente, ela é justamente para que você tenha um aumento de força muscular. Obviamente que se você faz lá 4 de 12 ou 4 de 10, não importa, entenda o seguinte: o músculo, ele não sabe contar. Tá bom. Então isso para você não é interessante. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas não têm a percepção de que o exercício está com uma carga abaixo do que ele poderia levantar. Muitos professores não conseguem explicar para os seus alunos que se tá lá 4 de 10, ele quer que você chegue na 10ª repetição, não conseguindo fazer a 11ª ou não conseguindo fazer 12 repetições. Se você não consegue fazer uma 11ª, você chegou aonde o professor gostaria que você chegasse com aquele número especificado no seu treino. Mas os professores, a maioria deles, infelizmente não explicam isso. Então você chega a fazer 10, só que pode fazer até uma 5. A gente chama isso de RIR, repetições na reserva. Então, se você faz 10 conseguindo fazer 14, significa que você tem 4 repetições aí na reserva. O que é ruim? Não. Ainda bem. Você vai sinalizar hipertrofia mesmo você não chegando a uma falha ou não chegando ao limite. E é por isso que o treinamento ele é bem complexo, porque temos alguns estudos, temos em diversos anos, né, de que se conhece o treinamento voltado à força, treinamento de musculação, treinamentos resistidos e diversas vertentes que vão fazer você com caminhos diferentes, que vão fazer você sim ter hipertrofia. Porém, contudo, entretanto, se você analisar todos esses estudos, como eu sou um cara que está sempre em busca de conhecimento, em busca de melhor percepção daquilo que eu trabalho para entregar aos meus alunos o mais completamente possível. Caraca. Então eu sempre estou lendo, eu sempre estou me especializando para que os meus alunos tenham resultados. De todas essas vertentes que existem no treinamento, para que a gente tenha uma melhor hipertrofia, a melhor de todas é progredindo carga. Por quê? Porque pensa comigo, se a musculação ela é contraintuitiva, o ser humano cada vez que passa os anos e meses, enfim, a evolução do ser humano, se você acompanhar, ela é baseada em deixar o ser humano com mais facilidades no dia a dia. Então hoje em dia você não precisa caçar a sua comida. Apesar que tem um malucão aí que ele caça lá no TikTok, que eu cheguei a ver, ele só come o que caça. Ai, que delícia! Mas tirando essas foras da curva, a gente não caça nossa própria comida, a gente pede pelo iFood, olha que fácil. Se a gente tem a tecnologia ao nosso favor para que cada vez mais a gente faça menos esforço, logo
A musculação ela é contra-intuitiva. A gente vai pro ginásio, a gente vai pra academia pra gente fazer força. E se a gente tem isso, a gente sabe que a gente nós precisamos que a gente saia da zona de conforto. E muita gente não sabe que a vertente maior que vai gerar hipertrofia é o tempo sob alta tensão. Tempo sob alta tensão é diferente sobre tempo em tensão. Por quê? Tempo em tensão, quando eu estou executando o exercício com 5 aqui na rosca direta, tenho 2 halteres de 5, eu estou sob tensão. Agora, sob alta tensão, se eu colocar um peso de 15 quilos aqui na rosca, automaticamente essa tensão aumentou, ela está mais alta. Então, quando eu estimulo a pirâmide crescente com a cada série eu me proporcionar a sair da minha zona de conforto e ir aumentando essa carga, eu consigo ter tempo sob alta tensão nas minhas estruturas musculares que estão sendo trabalhadas. Logo, com o passar dos treinos, eu gero mais força. E aí vai chegar um treino lá, X, que antes eu fazia 8 movimentos com 100 quilos. Mas chegou num treino que eu fiz 8 movimentos com 110 quilos. Ou seja, mantive o número de repetições, porém a intensidade da série aumentou, porque eu aumentei 10 quilos comparado ao último treino que eu fiz. Logo, eu ganhei força muscular. Se eu ganho força muscular, eu sem querer fiz 10 movimentos, era 8, só que com 10 quilos. Aumentei o número de carga para o mesmo número de repetições. Então significa que eu aumentei força. Se eu aumentei força, eu tenho mais estruturas miofibrilas das minhas musculaturas trabalhando em prol daquele movimento. É verdade. Você não concorda que se eu tenho mais miofibrila, eu tenho uma hipertrofia um pouco melhor do que do último treino? Ou seja, fui criando adaptações para ter maior hipertrofia. Então, hoje em dia, há muito disso ainda, né? Estou fazendo treino de força. Às vezes nem é treino de força que você está fazendo. Você está fazendo um treino de hipertrofia. Só que você está estimulando a sua musculatura. É lógico, sempre, né, turma? A gente está falando aqui de aumentar a carga e tudo mais a cada repetição, levando em consideração que haja uma boa amplitude e uma boa técnica daquele movimento, senão é descartado, né? Senão, se você fizer meio movimento, coloca pessoas fazendo meio movimento aí pra galera ver. É claro! Não, se você fizer meio movimento, está completamente errado. A carga está excedida. Você tem que, por obrigação, diminuir. Porque um movimento sem técnica e sem boa amplitude articular não vale de nada. Você deixa de ter ganhos de hipertrofia ou tem hipertrofia só em determinada região da musculatura, porque não está aproveitando de outras variáveis do treino, como amplitude e a técnica correta do movimento. Então, às vezes, você não está fazendo treino de força, porque às vezes é hipertrofia, só que você está estimulando mais miofibrilas a contraírem. Isso é um ponto positivo, e é por essas e outras que eu digo que a pirâmide crescente é um dos melhores métodos de treino. Qualquer um pode fazer, um iniciante, um intermediário e principalmente um avançado, não tem problema. Tá, Rogério, então se qualquer um pode usar, eu já sei como fazer. Eu vou aumentando a carga a cada série, diminuindo as repetições, e aí qual é o tempo de intervalo? Essa é uma boa pergunta, porque entramos na variável de intervalo, entramos na variável de densidade, importantíssimo para qualquer treinamento quando estamos falando de musculação, de treino resistido. O tempo de intervalo você pode colocar aí até 3 minutos. Isso é uma média, tá, turma? Tem muita gente, biologicamente falando, tem uma genética fantástica e vai conseguir ter uma boa recuperação muscular com menos tempo de intervalo. O cara não precisa ficar ali 3 minutos descansando, 4 minutos descansando. Ele consegue ficar menos tempo, 2 minutos e meio, 2. Tem pessoas que têm um tempo de recuperação melhor sim.
Mas isso tem que se fazer testes laboratoriais para que você saiba exatamente qual é o tempo de recuperação desse indivíduo, o que não cabe na nossa realidade. Você tendo uma média, você já consegue ter uma ideia de qual é o tempo de intervalo para a próxima série. Então a gente separa as séries assim, ó. Warm up vem do termo inglês, né? Porque o treinamento de musculação vem de lá, então a gente se adapta a eles. É como se fosse em português o aquecimento. O feeder set é aquela série principal, mas não é a série que você está fazendo mais força. Então vamos colocar aí que você está fazendo entre 80% e 85% de 1 RM. Que é isso, Rogério? Você pega, faz um teste de 1 RM, que significa uma repetição máxima, e aí você sabe que naquele exercício você pega tantos por cento de carga, você pega X de carga em 100%, significa 100%, então aí você vai sabendo qual é o valor da carga de acordo com o que você está fazendo. Olha, eu me perdi. É 80%, é 90%, e aí você vai adequando de acordo com o que você quer propor. Então, feeder set são as séries principais e hard set são as séries onde você faz mais força, são as 3 ou 2 últimas séries, onde você faz 6 movimentos, 4 movimentos. Aí no treino de força, você entra aí com 2 movimentos, né? Faz 3 séries de 2 movimentos. Esse é o treino de força. Quando você começa uma pirâmide crescente, porém você chega a fazer 8, 9 séries de um único exercício e tipo 4, 3 séries aí só fazendo 2 movimentos com carga altíssima, tipo 90, 95% do seu 1 RM, da sua repetição máxima. Sabendo disso, você tem uma média. E aí, por que eu tô falando dessa média? Porque o treinamento está aí para ajudar a gente. Todo mundo sabe que o músculo ele não sabe contar. É claro. Porém, você sabe, através de números, qual é o número de repetições proposto, qual não é, de acordo com o que você já vem treinando. Você, sabendo alguns conceitos de treino, agora que você descobriu aqui neste canal, parabéns. Já merece um like esse vídeo e uma inscrição. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, já comenta no vídeo também. Ou, de vez em quando eu abro umas caixinhas de pergunta lá no meu Instagram. Tá aparecendo aí, me segue lá, vai ser um prazer a gente trocar figurinhas. Quem sabe eu não aprendo com você também que tá aí me assistindo. E aí, por que eu tô falando sobre as séries principais, séries de aquecimento e as séries aonde geralmente você vai até o extremo, né? No caso do hard set. Porque quando temos determinadas séries, a gente também consegue encaixar isso de acordo com o número de repetições. E aí vem o nosso intervalo. De 1 a 3 minutos, de 2 a 5 minutos, né? Por que tanto tempo de intervalo? Porque se você der menos tempo de intervalo, vai ser muito difícil você chegar com técnica e amplitude em uma série que você está executando, e essa série é a hard set. Se você chegou na hard set e não descansou tempo suficiente na série anterior e morreu, você não vai conseguir ter uma boa execução, você não vai provavelmente ter uma amplitude legal e você provavelmente pode vir a se machucar dependendo se você faz o movimento e não recuperou bem a musculatura. Também podemos chegar à fadiga central, é a fadiga da estímulo-resposta, ou seja, o cérebro manda um estímulo para contrair e o músculo manda um estímulo para o cérebro falando que está contraindo e está chegando a uma certa fadiga, e esse estímulo-resposta ele fica embaralhado, ou seja, você chega numa fadiga central ali tão grande porque não está dando tempo de intervalo adequado, não dormiu bem aquela noite, não está tão descansado, estressado com alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, você levou para o seu treino. Então eu costumo falar que o treino é a sessão de descarrego. Você chega lá e esmaga todos os seus problemas. Hein? Porque vai te deixar melhor. Você não pode treinar pensando no que aconteceu lá na sua empresa, no seu relacionamento, senão isso vai atrapalhar. E se você chegar a uma fadiga central, você também pode vir a ter um overtraining. Então, se você não sabe o que é o overtraining, eu vou deixar um card aqui. Depois desse vídeo, você assiste esse outro conteúdo que também tá bem legal, se você não sabe o que é e como acontece, tá? E aí, temos a fadiga periférica, que a fadiga periférica, ela é recuperada só ali naquele local, né? Você chega a fadigar, mas não
chega a ter um curto-circuito, assim, entre aspas, do seu sistema nervoso central, igual na fadiga central. E aí, com o tempo de intervalo, na média ali 3, 5, 4 minutos, você recupera aquela musculatura para realizar uma nova série sem dificuldade nenhuma. Essa geralmente é a fadiga mais comum no treinamento. É muito difícil alguém chegar à fadiga central, a exaurido totalmente depois de uma repetição ou depois de uma sessão de treino. Só essas pessoas que realmente não estão descansando muito bem. E aí você pode estar se perguntando, Rogério, mas e a segurança? Eu vejo muita gente se machucando na academia, eu tenho medo de aumentar a carga e me machucar. Jovem, obviamente que você vai aumentar a carga sem se comparar com outras pessoas que têm uma carga altíssima. A sua carga alta, às vezes não é a mesma carga que o fulano. É verdade. Então você tem que respeitar a sua individualidade biológica e fazer com aquilo que você tem. Se você tá no hard set, na série onde você tá dando o máximo de tudo, e aí você tá fazendo com 20 quilos, esse é o seu máximo, tá tudo certo. Você vai ter adaptações de hipertrofia e de força, independente se o fulano tá fazendo com 80 quilos, 100 quilos. Você entendeu, velho? Seu sistema fisiológico é diferente de outras pessoas. É por isso que você precisa de um treino individualizado, um treino personalizado, que vai atender realmente o que você necessita. Então, a segurança, ela existe. Você não precisa exaurir demais a carga, extrapolar. Se você faz com uma boa técnica e com uma boa amplitude, consegue cumprir aquela determinada faixa de repetições, seja feeder set, seja work set, seja hard set, não importa qual é, você vai ter adaptações significativas na hipertrofia. Rogério, e quando usar esse método, a pirâmide crescente? Sempre. Como eu falei, iniciantes, intermediários e avançados são capacitados para utilizar dessa estratégia, desse método de treino, e eu literalmente aconselho que faça dessa maneira, porque você vai, mesmo que se você for iniciante, melhor ainda, porque você vai adaptando a sua musculatura, adaptando a sua coordenação motora para começar desde o mais leve, aquecendo as articulações, lubrificando as articulações, mandando estímulos para a musculatura, acordando o corpo, aumentando a frequência cardíaca, e a cada série vai ficando mais difícil e você não dá um choque na pessoa. É como se, por exemplo, você pega um sapo e o sapo tá vivo. Glória a Deus. Se você joga o sapo dentro de uma panela cheia de água fervente, o sapo, o que ele vai fazer? Ele vai se tá bom. assustar e vai pular da panela, certo? Agora, se você coloca o sapo vivo numa água morninha, e aí ali ele fica tranquilinho, e você começa a aquecer essa água aos poucos, automaticamente o sapo ele vai ser cozido. Meu Deus do céu. Mas você vai ter o objetivo que você quer, que é um sapo cozido. Falei do sapo, mas poderia ser qualquer outro animal. Meu Deus, enfim, isso aqui não é um vídeo para falar mal dos sapos, para ser um cara rude com os animais. Não é isso. Ah, bom. Eu só quero dizer que a pirâmide crescente tem vários benefícios, e um dos principais que eu estou falando nesse vídeo é ter uma boa hipertrofia, uma boa força muscular. Tendo força muscular, você vai ter hipertrofia significativa, bons cortes no corpo, boa definição. Bem, jovem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito. Já mete o dedo no like, se inscreve no canal e deixa um comentário se ficou alguma dúvida, ou se você quer tem alguma sugestão sobre alguma outra coisa, sobre treinamento, não sei. Manda aqui que a gente vai ler com muito carinho, e de repente o seu comentário vai ser lido e feito um vídeo pra você. Tamo junto e até a próxima. Ai, que delícia!